você pensa que oração é reza, preste atenção, eu vou contar o que Jesus me ensinou e o que Ele também vai te ensinar. Não são as vãs repetições que fazem o Senhor se alegrar, mas Jesus falou como ao Pai orar, nessa oração que é modular. Meu Deus, meu Pai, meu Deus. Pronto, agora ficou melhor, né? Tava embolada a minha voz e a música. Problemas técnicos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo. Deixa eu ver aqui. Deem o retorno, por favor, se o som tá bom, se a minha voz está... É verdade, Edilson. Se a minha voz está legal. Graça e paz, pastor Lélio. Graça e paz, pastor Vanderlei. Vamos lá. Boa noite, Fátima. Show. Obrigado, Lélio. Obrigado, pastor Lélio. Não sei se vocês conseguiram ver, eu coloquei na descrição o tema do estudo de hoje, tá? E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante e pertinente e relevante para a nossa salvação, que são os pilares os pilares da salvação. Que são os pilares? São as bases, são as colunas pela qual a nossa salvação está apoiada. Imaginem uma mesa, ou então imaginem uma laje, uma casa que está sendo construída. Aquela laje ela tem que ser apoiada em pilares. A parede ela é só um revestimento, ela só fecha, mas quem segura mesmo aquela laje é a estrutura, é o pilar. E assim é a nossa salvação, e é isso que a gente vai nessa 1 hora de estudo, vai falar sobre a importância de nós conhecermos essas 4 palavrinhas que são extremamente importantes, ricas em significados e que nos faz lembrar da obra que o Deus Trindade fez para resgate dos seus, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Pronto. Bom, os pilares da salvação, vou dar uma introdução e depois a gente vai começar. As leituras hoje já vão começar de acordo com o que a gente for tratando com cada tema. Os pilares da salvação, como eu falei há pouco, eles são a propiciação em Jesus Cristo, a justificação, que também é em Jesus Cristo, a redenção, que também é em Jesus Cristo, e a regeneração, que aí já é uma obra do Espírito Santo, tá? A Trindade, ela está presente em toda essa parte, ok? Só que cada um com a sua função, sendo que nessa parte da salvação, o que brilha mais é a obra de Jesus Cristo. Tanto é que é falado, eu já falei aqui, outros já falaram também, que a Bíblia toda ela aponta para Jesus Cristo, o autor e o consumador de nossa fé. Ela aponta no sentido dele ser o Messias, dele ser o escolhido,
para isso, para fazer a obra perfeita e para pagar a dívida impagável que nós tínhamos com Deus. Nós salvos tínhamos. O que não é salvo ainda tem essa dívida e precisa desesperadamente de Cristo para a sua salvação. E como que é essa obra? Só para dar uma introdução. Essa obra, ela trabalha da seguinte forma: Deus, ele planejou, como a gente viu no decreto, lá na eternidade. Cristo paga essa dívida, essa propiciação, e o Espírito Santo, ele convence aqueles que são alvo dessa salvação, ele convence e os leva à salvação, eles os levam a receber a Cristo, e através do reconhecimento do seu pecado e de que Cristo é o seu Salvador, ele é salvo e começa o seu caminho de santificação, tá? Então, vamos começar agora a falar nessa seguinte ordem, né, que foi dita, porque essa ordem, ela é a ordem que as Escrituras nos mostram, e é a ordem também da sequência dos fatos. Por que essa ordem? Porque a gente vê já no Antigo Testamento, falando da propiciação, e aqui finalizando essa introdução, o que vem a ser a propiciação era a expiação, eram os sacrifícios, era o símbolo que apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo necessário para a nossa salvação. A justificação é o ato de tornar os salvos justos. A redenção é a nossa desculpa, o perdão em ação, e a regeneração é o nosso novo nascimento, tá bom? Resumindo, é isso. Boa noite, pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai começar já com a leitura e com as leituras e com os temas em específico. Deixa eu beber uma água aqui enquanto isso. Bom, antes de começarmos, obviamente, nós temos que orar, porque, como nós veremos aqui, por nós mesmos a gente não consegue grande coisa. E não adianta eu ler, fazer acontecer por minha conta, que por minha conta eu sou falho e eu não serei eficiente. Então nós temos que ter a unção do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para guiar. Toda vez que a gente for tratar alguma coisa bíblica, algum estudo, algum aprofundamento, nós precisamos da orientação do Espírito Santo, que é Ele quem vai nos iluminar em relação aos textos, em relação a tudo que vai ser lido, ao que vai ser refletido também. Ele é o nosso guia, tá bom? Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando junto com os meus irmãos. Que em nome de Jesus, o Senhor traga a luz para todos os textos que serão lidos e para essas importantes palavras que nós estudaremos hoje, Pai. Esteja à frente em todo momento, e aonde o pecado e a minha imperfeição causar confusão, que a tua luz venha, ilumine e traga o esclarecimento, Pai. Que em nome de Jesus eu diminua e tu cresças, e eu me coloco como instrumento teu. Dá também entendimento a todos os irmãos que estão agora e os que verão no futuro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, como dito, nós vamos começar pela propiciação. E o que é propiciação? Segundo o dicionário Almeida, propiciação é um ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Ou seja, é um retorno. Nós pecamos
através da propiciação, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, da propiciação do sacrifício de sangue, nós temos restaurado essa comunhão com Deus. Prosseguindo aqui na definição. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito no lugar dos pecadores. Tá? Então era isso. Nós já falamos e vemos também, no Antigo Testamento nós tem toda a cerimonial do templo, como até falei na semana passada, a diferença do templo e da sinagoga. No templo era o local onde os sacrifícios eram dados, onde era levado o animal conforme a posse de cada um, isso você vê lá em Levíticos, e algo que me lembrou aqui, um exemplo é o próprio Jesus, no livro de Lucas. O que é levado para o sacrifício, ali no caso, é um sacrifício de adoração, não é um sacrifício de remissão de pecado. Foram pombas, foram rolinhas, se eu não me engano, foi alguma ave. Depois os irmãos vão lá e veem. Por quê? Porque os sacrifícios eram algo justo, era instituído de acordo com a posse de quem iria prestar o sacrifício. Se fosse alguém com muito dinheiro, era um boi ou era uma ovelha. Se fosse alguém pobre, era um pardal ou um outro pássaro. Então, nós vemos que Deus é justo em tudo, plenamente. Fechando esse parêntese, os sacrifícios eles eram temporários. A pessoa pecava, levava o bichinho lá para sacrificava aquele pecado em específico que estava perdoado. Mas aí ele chegava, saía do templo, tropeçava, xingava alguém ou fazia outra coisa má, já era outro pecado. Aí depois de um tempo ele teria que ir lá levar outro animal para ser sacrificado. Com Cristo acabou isso. Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito e eterno. Por isso que, eu já devo ter dito isso, que o que é salvo, ele não perde a sua salvação, porque a obra já foi feita. A graça, ela é suficiente para isso. Os pecados que foram perdoados foram os pecados de passado, presente e futuro. É uma obra eficaz, é uma obra completa. Porém, torno a dizer, porque eu já disse isso em outra oportunidade, isso não é para nós deitarmos em berços esplêndidos e ficar descansados. Pelo contrário, se nós amarmos a Cristo realmente, seguiremos os seus mandamentos, como a gente vê lá em João, seguiremos as suas leis e por amor a ele evitaremos pecar. Continuaremos pecando sim, mas não teremos deleite nisso, não teremos prazer nisso, ok? Nós iremos pecar porque faz parte da nossa natureza. É uma guerra que só vai ser vencida totalmente por nós quando morrermos, tá? Alguns textos que fazem menção à propiciação. Nós vemos, já para o nosso caso, para a aliança da graça, nós temos alguns aqui, separei 3 inicialmente. O primeiro é Romanos 3, 25, no qual ele nos diz assim, eu vou ler o 24 e 25, para ter um contexto. No 24 começa, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ou seja, tinha o problema do pecado. Esse problema do pecado já acontecia antes. Deus ele não levou em consideração pela sua paciência, porque a obra eficaz estaria por vir, que era o próprio Cristo. Então Deus deu Cristo para, através do sangue de Cristo, demonstrar a justiça dele. Foi necessário Cristo morrer, por quê? Porque se Deus apenas perdoa o pecado, sem uma obra ele não seria justo. Isso iria contra a sua natureza. E a única coisa que Deus não pode fazer na sua onipotência é ir contra si mesmo, tá? Senão ele deixa de ser Deus. Senão vai existir uma falha em seu caráter. Então, para essa justiça ser plena e para nós podermos ser salvos,
como nós pecamos contra Deus, tinha que ser algo equivalente a Deus para pagar essa dívida. E essa é a beleza de um assunto que nós trataremos, se Deus quiser, um dia, que é a Trindade. O conceito de Trindade é extremamente necessário para o nosso entendimento, para que esse sistema funcione. Ok? Porque não havendo Trindade, nós não teríamos quem ser propiciado. Tá? Isso aí fica, essa pulguinha atrás da orelha, é uma introdução para no futuro, mas o entendimento de Trindade é essencial para o cristianismo. Porque não poderia, só para trazer um pouco de luz, não poderia o mesmo Deus, se ele fosse uma só pessoa, ele ser amor e justiça ao mesmo tempo. Ele tem que ter uma interação, tem que ter mais de uma pessoa nisso. E isso a gente vê na Trindade. Ficaria difícil o próprio Deus, se ele fosse único, vir à Terra, morrer e ressuscitar. Porque nós vemos na ressurreição de Cristo que ele foi ressuscitado pelo Espírito. Ok? Então Deus propôs esse plano, Cristo cumpriu, mas na sua morte teve que vir o Espírito Santo para ressuscitá-lo e para glorificar o seu nome, que é isso que Jesus fala conosco em João, e para conduzir aqueles que são salvos ao caminho de santidade. Vamos lá. Outro versículo falando em propiciação, e aí nós temos João. 1 João 2,2 nos fala o seguinte. É melhor a gente ler o 1. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá? E aí fecha naquilo que eu estava falando na introdução, o versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Falei há poucos minutos que essa condição não é para ficarmos nos refastelando em pecar, porque Cristo pagou, não. Porque o salvo realmente, ele tem isso, guardar os mandamentos. E se guarda os mandamentos, ele nos distancia do pecado. Outro texto também, ainda na primeira carta de João, nós vemos o versículo 9 e 10. O 9 diz o seguinte, 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Tá? Deixa eu ver aqui mais coisas sobre propiciação. Essa propiciação, ela vem para resgatar pessoas que estão sob condenação. Deixa eu ver um versículo aqui só para a gente não se estender muito. O Salmo 31:10, ele é um exemplo. Porque a minha vida está gasta em tristeza, e os meus anos de suspiro. A minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então aqui há uma necessidade, o salmista reconhece a sua necessidade de uma salvação divina, da propiciação dos seus pecados. Tá? Então, quanto à propiciação, resumidamente, é isso. Ela é o ato, ela é o movimento de Deus, o ato divino para a salvação do seu povo. Isso é a propiciação. Logo após a propiciação, nós temos a justificação. Ele é um sistema com início, meio e fim. Nós temos a justificação. A justificação, nós veremos que ela é pela fé
e que ela é algo impossível de ser alcançado por nós pela nossa força. Só um instante. Enquanto eu ajusto aqui. Boto no esquema. Justificação pela fé. A justificação, ela vem logo depois da propiciação, ela é algo gerado pela propiciação. Ela é como se fosse um ato judicial de Deus, por meio do qual Ele, pela sua graça, perdoa os seres humanos de sua culpa. A base para esse perdão é que Jesus cumpriu a lei em lugar dos seres humanos e sofreu o castigo pelo pecado deles. As pessoas são justificadas através da fé que Deus lhes dá pela ação do Espírito Santo, Trindade, Deus, Cristo, Espírito Santo. A justificação também é um ato pelo qual Deus, como Rei e Senhor e Salvador, aceita e põe em relação correta consigo a pessoa que faz com ele uma aliança. O que é essa aliança hoje? Receber Cristo como seu Senhor e Salvador, ser escravo de Cristo, aí essa palavra é pesada, né? A gente já vai falar um pouco dela, a qual é baseada na fé em Cristo. A justificação é originada e mantida pelo Espírito Santo. No nosso tempo, a palavra escravo, ela ganhou uma conotação, ela é tipo um gatilho mental. Não vou entrar nesse mérito, até porque isso levaria vários minutos e não é o intuito. Mas precisamos perceber que Paulo usa esse termo quando ele escreve. Ele usa esse termo referindo-se a si, e muitas vezes nós vemos a tradução de servo, mas a palavra lá... ela é o escravo, dando uma referência ao Senhor, dando referência a estar em submissão e dependência total a Jesus Cristo. Ok? Então, como vemos aqui, ele é um movimento de Deus para com o homem, de Deus para o perdido, de Deus para o pecador, que necessita desesperadamente dessa luz, desse resgate. Não é um movimento do homem para Deus, e sim de Deus para o homem. Deus faz esse caminho, Deus tem esse plano e usa Cristo e o Espírito Santo para a execução desse plano. Tá? Foi possível como? A justificação ela é baseada numa coisa chamada dupla imputação. O que é imputar? É você colocar uma responsabilidade ou de um ato a alguém. Aqui nessa definição teve algo que chama muita atenção, é essa parte aqui que eu vou reler para destacar. Qual é a base do perdão? Que Cristo cumpriu toda a lei no lugar de nós que fomos incapazes disso e sofreu o castigo pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo, ao receber o castigo, ele era inocente. Então, é como se aquela culpa dele, aquele castigo, exercesse um crédito no banco. Vamos colocar dessa forma, uma figuração. Ficou aquele crédito. Como Cristo é puro e não precisa daquele crédito, ele coloca aquele crédito em quem ele quer. Então existe uma troca. No meu caso específico, o meu pecado foi dado a Cristo e Cristo pegou e colocou na minha conta esse crédito. Mas que negociação para mim, né? Que negociação para vocês também que receberam Cristo como Salvador. Então houve essa troca, é a dupla imputação. Os pecados vão para Cristo, Cristo pagou por esses pecados na cruz, e o benefício disso aí, dessa morte horrenda, dessa morte brutal, vem para nós. Então, toda vez que você estiver sofrendo, você lembre que Cristo sofreu mais do que você lá na cruz.
Quanto à justificação pela fé, existem alguns versículos aqui que eu vou destacar, tá? Nós temos o clássico, que foi usado até pelo próprio Paulo, em Romanos, que é o Abacuque 2,4. E aqui a gente vê muito contraste, como eu sempre gosto de frisar, a Bíblia usa muito contraste, né? E aqui ele está falando de um ímpio e fala do salvo. É o versículo que está lá em Abacuque 2,4, que diz que eis que a sua alma está orgulhosa, isso está falando do ímpio. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós temos ainda também Romanos 4,3, em que Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé mesmo. E no versículo 13 ele fala: pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, porque ele está aqui falando entre a antiga aliança e a nova aliança, e quanto ao fato da lei. A lei, como eu falei na semana passada, ela é bênção. Você tem que olhar pela cosmovisão cristã para entender o que é a lei. Você tem que entender, nós temos que nos beneficiar, vou me colocar nesse bolo porque é a realidade, de ter a mente de Cristo. Nós não temos mais que enxergar as coisas como o mundo enxerga. Nós não temos que ver o mundo pelo seu próprio entendimento, que o entendimento do mundo ele é caído. Nós temos que entender o mundo pela visão bíblica, tá? Porque a Bíblia ela é a revelação que nos mostra todo o problema, a causa e a solução. Então, continuando aqui, ele está falando que a salvação, a imputação de justiça foi porque Abraão creu em Deus. Abraão acreditou na suficiência e na soberania de Deus para a sua vida. Outro versículo que fala da justificação pela fé é Romanos 5,1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, quer dizer, após essa justificação, a partir desse momento, inclusão minha, temos paz com Deus, para nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui, a solução do problema anteriormente, que é a justificação foi a solução da paz que nós não tínhamos com Deus, e o caminho disso foi o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Filipenses, Gálatas repete o que nós já vimos, Gálatas 3,6, Filipenses 3,9. 3,9 ele fala assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Fala um pouquinho da fé, enquanto eu abro aqui a outra parte. Nós falamos muito na fé, mas principalmente nós cristãos temos que ter consciência do que é a fé. A fé por si mesmo, ela não é nada. Entendam o que eu vou falar. A fé, ela é um sentimento, vamos assim dizer, que nos move a acreditar em alguma coisa. Mas a fé por fé, ela é vazia. O cristão, ele tem que ter a fé em Cristo. A sua fé tem que ser direcionada a Cristo e não na sua própria força, nas suas habilidades, na sua inteligência, na sua capacidade, seja lá o que for, no seu talento, enfim. A sua fé, ela tem que ser direcionada em Cristo. Somos servos, somos escravos de Cristo. Então temos que ter Cristo como nosso mantenedor pleno, ou seja, em tudo nós dependemos de Jesus Cristo. Tá? Outro versículo que fala da justificação ser pela fé é o Romanos 9:30. Que diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é
pela fé, tá bom? Então, a salvação, a justificação vem pela fé. E se você for ver essa equação, para a gente é bem vantajosa, né? Porque nós vimos há pouco a propiciação, o que foi a propiciação no tempo de hoje, na nova aliança, que foi aquela morte brutal de Cristo, todo aquele sofrimento na sua carne, todas aquelas horas na qual ele sofreu de inúmeras lesões, de inúmeras dores, inúmeras humilhações, e nós só temos que ter a fé, que é algo dado pelo Espírito Santo. Quão miseráveis nós somos, né? E ainda assim Deus te ama. E ainda assim Deus, Ele fez toda essa obra para resgate dos seus. Então a gente tem que dar valor cada dia mais a isso. O outro ponto que eu queria falar da justificação é que pela nossa própria força ela é impossível. E aonde nós vemos isso? Nas Escrituras, na revelação. Comecemos por Jó. Jó capítulo 9. Jó capítulo 9, no versículo 2, ele nos diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para Deus? Ou seja, Jó, naquela conversa com Deus, ele está tendo a consciência. Deixa eu ver se aqui essa parte é a conversa com Deus ou ele está com os seus amigos. Ele está com seus amigos. Então, depois de ele tomar a solapada dos amigos, ele começa a sua defesa e ele tem a consciência de que ele, por ele, não tem como se justificar com Deus. E aí Jó, ainda nessa discussão, nessa conversa com Bildade, Jó no capítulo 25, versículo 4 diz: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Mostrando a pecaminosidade e a impossibilidade de por nós mesmos sermos justos perante Deus. O Salmo 143, versículos 1 e 2. Salmo de Davi. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ou seja, se Deus olhar para nós sem a lente de Cristo, sem esse sangue da propiciação, Ele não vai achar ele não achará justo nenhum vivente, tá? Deixa eu ver onde o que mais que eu posso. Romanos 3:20. Romanos 3:20 diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Insisto em falar, a lei é bênção por causa disso. Algumas pessoas, alguns teólogos modernos, eles usam isso para falar para querer colocar em Deus a culpa do pecado. Se eu não me engano, não vou citar nomes, mas enfim. Então existe essa corrente, é uma corrente bem problemática, que fala que Deus é autor do pecado porque Ele fez a lei, porque se não existisse a lei não existiria pecado. Pelo amor de Deus, não é isso que o texto fala. A lei, ela não é porque existe a lei que existe o pecado. O pecado é um ato de antes. Por exemplo, vemos lá em Gênesis 6, na Arca de Noé, que nós estudamos, a lei não existia a lei. A lei veio alguns anos depois, alguns séculos depois. Mas ali já existia o ato do pecado. O ato do pecado aconteceu no Éden, capítulo 3, que nós estudamos aqui, e não existia a lei da qual ele está falando aqui. E por que veio a lei? Para mostrar, para dar um norte para o povo da necessidade de arrependimento. O homem cometia atos maus,
Porém, ele ficava meio perdido achando que aquilo era bom. Então a lei foi um guia, tá? Então não é porque não existia a lei que a partir da lei que houve pecado. Não, o pecado existe desde Gênesis 3, ok? E Deus não é o responsável pelo pecado. E nem o autor, tá? E nem o responsável direto pelo pecado. Indireto, vamos lá. Não é o responsável direto pela seguinte forma: ele não é o autor moral do pecado, porque, como eu falei, direto pode causar alguma dúvida. Sim, porque ele mantém tudo funcionando, então ele não é a causa primária, ele não é a causa secundária, a causa eficaz do pecado, vamos assim dizer. Não pode se acusar Deus, alguns distorcem isso. Mas como Deus mantém tudo, alguns querem acusar Deus. Mas Deus, ele não foi lá e falou: Adão peca, Adão come a fruta, Eva come a fruta. Ok? Então isso não faz de Deus autor do pecado. Deus, na sua pureza, ele não pode pecar. Deus, apenas por misericórdia e amor, não liquidou Adão e Eva naquele mesmo instante. Mas ele, torna a falar, não é o autor, e a lei apenas veio trazer luz a algo que já acontecia. Espero que tenha ficado claro. Se não, bota aí nos comentários, que eu já vou dar uma olhada lá no comentário. E o último versículo, mostrando que é impossível a nossa própria justificação, encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Que nos diz: separado estás de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Percebam o peso? Esse versículo aqui é tremendo para encerrar essa parte da propiciação. Quer dizer, se você tenta por seus próprios méritos, pela sua própria força, se justificar pela lei, você caiu da graça. Se você caiu da graça, você está com um problemão na sua vida. E isso nos leva para o próximo pilar dessa obra maravilhosa, que é a salvação, que é a redenção. A redenção, deixa eu ver aqui, 3. O que é a redenção? A redenção, ela é a libertação, tá? Ela é a libertação do povo que antes estava escravo do pecado. Quem não está com Cristo está escravo do pecado, está com a sua visão distorcida. Toda a sua obra será ruim. Tudo que ele faz sem Cristo é obra morta. Okay? Não é uma obra que glorifique diretamente a Deus. Vamos ler aqui a definição. E aqui ficou legal porque ele dá a definição tanto no Antigo quanto no Novo, e as duas se juntam. No Antigo Testamento, Deus, o Redentor, liberta o povo de situações de cativeiro. De cativeiro, sofrimento, morte e pecado. No Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida nova de liberdade a pessoa que era escrava do pecado e da lei. Essa redenção será completa no final dos tempos, que é quando nós vermos o passo da regeneração. Tá? Então é isso, a redenção é outra ação de Deus. Vemos que até agora é Deus trabalhando o tempo todo, Deus trabalhando para a salvação. Deus, ele libertando o povo de situações perigosas, e no Novo rendendo através da morte de Cristo, libertando do pecado, consertando nossa visão, consertando a nossa direção, nos dando a mente de Cristo. Quanto à redenção, nós temos aqui alguns versículos, que é quanto a Deus ser o seu autor.
Vamos começar com o Salmo 31, versículo 5, no qual nos diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Outro salmo que ainda fala isso é o 111, Salmo 111, versículo 9, que diz: redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Vamos agora dar uma olhada em Isaías. Isaías no capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Lucas, Novo Testamento, Lucas 1, 68. 67, vou ler 67 também, que Zacarias falando. E Zacarias, seu pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O Espírito Santo já estava, é maravilhoso isso, já estava usando Zacarias, apontando para a remissão plena, para a remissão do Novo Testamento, a remissão de Cristo. Através da vida de Cristo, da morte de Cristo, a remissão do seu povo. Outro texto que fala da remissão, e isso fala para a nossa consciência e nossa reflexão de ações, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse versículo que eu li está lá em Efésios 4, versículo 30. Essa redenção, ela é por meio de Cristo. Veremos alguns versículos que nos mostram isso na Escritura. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deixa eu ver outra aqui. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, e aí o 19 conclui: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E fechando essa parte, que a redenção é por meio de Cristo, existem outros versículos, mas eu pulei alguns para ganhar tempo. Temos Apocalipse 5, versículo 9, que diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, mostrando a amplitude da obra salvífica de Deus. E para fechar essa parte da redenção, nós vemos que a redenção, ela tanto é de pessoas como de terras, ou seja, melhor dizendo isso, ela é uma redenção plena. Ela trouxe paz não só para o homem, mas também para as outras obras, para os animais irracionais e para a terra, porque nós precisamos lembrar em Gênesis 3,17, que a terra foi feita um instrumento, pela vontade de Deus, para a condenação do homem, um instrumento para dificultar, para dar trabalho ao homem. O homem sempre teve que trabalhar, mas a partir disso, a partir da queda,
ela foi um instrumento de condenação, um instrumento de pena, de penalidade, melhor dizendo, de penalidade para o homem. Então a terra também sofre com isso. Então nessa redenção começou a ser purificada, começou o caminho para a regeneração, que é o último pilar que nós já veremos. Então não foi apenas para o homem, a obra de Cristo foi completa, foi para toda a criatura, para toda a obra criada. Nós vemos que Deus ele faz isso também. No Antigo Testamento, isso fica mais evidente, como nos versículos que nós leremos. Em Levíticos, capítulo 25, versículo 27, fala isso. Fala assim: então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem, e a quem vendeu tornará a sua possessão. Aqui é da parte do cuidado de Deus para com a terra. A parte do jubileu, isso aqui. É muito interessante o livro de Levítico, gente. Porque você vê que Deus, ele, na sua teocracia, no seu governo, ele é justo com todo mundo. Ele santifica, é tremendo, é tremendo. A gente que não tem os olhos corretos de ver. Vamos ver aqui também. Versículo Levíticos, ainda Levíticos 27, 19. Esse é aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Ainda falando do jubileu e tal, mas o versículo também que nos remete a isso é Romanos 8. Tá? Vou dar uma lida aqui, só para a gente encerrar essa parte da justificação das coisas no geral. É um versículo muito conhecido. Veja a carne, a segunda carne. Vamos lá, 19 ao 22. 22? É 19 a 25. Romanos 8, 19 começa: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, um parêntese meu, o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o que esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aqui também fala da redenção, que toda a criação, ela quer essa redenção, ela precisa dessa redenção. E agora partiremos para o nosso último pilar, que é a regeneração, que ela é em duas partes, que nós veremos aqui. Regeneração. Bom, a regeneração, ela começa da seguinte forma. Ela, como o próprio nome diz, ela regenera. Mas regenera o que, como e onde e quando?
A regeneração que nós vivemos no momento é uma regeneração parcial. O que é essa regeneração parcial? É o novo nascimento, é o nascido de novo. É o nascimento quando nós recebemos a Cristo. É a própria salvação, é o batismo com o Espírito Santo, que é a tua salvação imediata. Então, isso já é a regeneração. Mas também a regeneração nos mostra o tempo em que em Cristo voltar, em que tudo será novo, em que toda a corrupção que há nesse mundo cairá por terra, deixará de existir. Deus fará um novo céu e uma nova terra para que os santos vivam com Ele, governem com Ele. Procurando aqui os versículos. Então nós vivemos no momento uma regeneração parcial. E com essa regeneração parcial, nós temos os percalços da vida, porque nós temos duas naturezas brigando. Nós temos a natureza caída, a natureza pecaminosa, e nós convivemos com ímpios, nós convivemos com pessoas de todo tipo de índole, pessoas boas, pessoas más, pessoas que gostam de se aproveitar, pessoas que gostam de fazer maldades e perversidades, e é o meio que nós vivemos, é o tempo que nós vivemos. O que nós temos é um vislumbre do que está por vir. E eu vejo nisso uma misericórdia tremenda de Deus, porque momentos bons servem para refrigério de nossa alma. Porque se pararmos para ver, e é uma coisa que eu procuro dar foco, é que nós temos uma visão muito positiva do que nós somos. Nós temos uma visão muito boazinha do que é o homem. Mas você já parou para pensar que, embora eu já tenha argumentado, já tenha usado essa argumentação, mas eu torno a usá-la, você já parou para pensar de que de toda a criação, a única que rebelou-se contra Deus fomos nós? Primeiro ponto. Segundo ponto, você já parou para pensar que Deus veio à Terra e nós o matamos? Já parou para pensar? Já parou para pensar que Jesus Cristo, ele só pede de nós um amor inferior ao que ele nos deu, ao que ele sofreu na cruz e tal, e ainda assim nós continuamos no caminho da santificação, cometendo atos que vão contra a sua lei, contra a sua vontade, que nós ainda ficamos em briguinha com Deus, querendo ainda às vezes disputar, e quando a pessoa não é salva, então é pior ainda. Então pensa bem antes de reclamar. Existe muita coisa ruim no mundo? Existe, mas podia ser bem pior. Podia, e nós merecíamos que fosse bem pior, tá? Então a gente tem que aprender a ver o copo meio cheio, tá? Tem que parar de reclamar e prestar atenção nessas coisas, prestar atenção nessa obra magnífica que foi feita por Deus, que é algo que nós não merecíamos nem um pouco, por rebeldes que nós somos. E isso eu não falo para ficar cabisbaixo, não. Isso eu falo para que a gente tenha noção do que é e valorizar mais. É uma frase até que eu estou repetindo, mas vira e mexe a gente tem que vir, ainda mais no que a gente está falando, da salvação. Porque existem algumas correntes que até só faltam falar que você merece a salvação. Não merece nada. A gente não merece nada. Mas temos que nos alegrar e muito, porque isso só traz brilho
e só faz com que a gente dê valor ainda mais à obra. Mas deixando o papeado para lá, vamos para a parte final do nosso estudo, para o último pilar da salvação, que é a regeneração. Como já falei, vivemos uma regeneração parcial. O que é essa regeneração parcial, efetivamente? É nós enxergarmos o mundo através da Bíblia, primeiro ponto, é nós termos a mente de Cristo, nós termos uma dimensão do que é esse mundo, de que ele é um mundo caído, sofrido, que ele precisa desesperadamente de Deus e que Deus o mantém. Deus, na sua bondade, ele mantém esse mundo funcionando, dando oportunidade para que os seus se acheguem a ele. Que os seus, ao escutar sua voz, como Jesus fala em João 10, as suas ovelhas, ao escutarem sua voz, caminhem em direção a ele. Então Deus, ele tem paciência, como nós vimos num estudo na semana retrasada, se eu não me engano. A paciência de Deus é quase que infinita, que ela está suportando a gente esse tempo todo. Então, nós, os regenerados, nós somos parcialmente regenerados, nós temos a mente de Cristo, nós temos um pouco da mente de Cristo, nós conseguimos compreender o intuito da Escritura, e aqui vai uma ressalva. A Escritura, ela é a palavra de Deus, mas sem essa regeneração, sem esse impulso do Espírito Santo, você não consegue compreender plenamente a revelação. Ela é um trabalho conjunto, é o Deus Pai que manteve isso tudo, e o Deus Espírito Santo que usou homens para escrever, e o próprio Espírito Santo que ilumina, aquece o teu coração e direciona. Porque às vezes nós vemos homens eruditos que leram a Bíblia e não foram salvos, porque eles leram a Bíblia, trataram a Bíblia como um texto comum, como, por exemplo, o pessoal do texto crítico, que é usado em algumas versões do Novo Testamento. Ele é um texto que ele foi feito para desmerecer a Bíblia. Foram pessoas que se deram o trabalho de ficarem anos lendo a Bíblia para procurar defeito nela. Obviamente não acharam. Eles criaram defeitos e tal, mas isso é para outro estudo. Mas são pessoas que não se converteram. Ao passo que você vê outras que apenas com uma passagem, com um versículo, houve regeneração, como Agostinho de Hipona, que com Romanos 13, o versículo agora eu não me recordo, mas já citei em outras aulas, que é com a leitura daquele versículo que contrastou com a vida dele, que era a vida de um bêbado, um devasso. Ele viu a luz e foi um dos maiores teólogos que nós temos na história. Então, isso é o início da regeneração. Agostinho é um exemplo. Pronto. Era um cara, um devasso sexualmente, um bêbado, o pior tipo de pessoa, mas teve uma regeneração e virou um santo de Deus. Assim como eu, assim como você que está me assistindo, que recebeu, ou então você que ainda não recebeu, mas que, se Deus quiser, você o receberá. Então essa é a regeneração parcial. A regeneração total, ela também é por meio de Deus e ela se dará no novo céu e na nova terra. Então nós cremos nisso e colocamos nossa esperança nisso. Vamos agora ver o que as Escrituras nos falam em relação ao que é regeneração. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A regeneração, esse versículo é que ele é um nascimento de um novo espírito. A regeneração ela também procede de Deus, como nós vemos em João 1,13, que diz o seguinte: os quais
Vamos ler o 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A regeneração, ela é essencial à vida espiritual. Ainda em João, nós vemos lá no capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração, ela produz uma nova criatura, o nascimento novo, o nascido de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E agora a parte final, como nós conseguimos a regeneração? Através da palavra de Deus. 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deixa eu ver aqui. É porque tinha uns versículos separados, mas eu tenho que selecionar alguns por causa da hora aqui. Vamos pular para esse. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece a Deus, como que a gente conhece a Deus? Vocês sabem como. E deixa eu ver se eu já estou fechando. Sim. Já fechando essa parte da regeneração, agora a resposta que as Escrituras nos dão é que como nós a obtemos. E ela é obtida através da fé. E aí separei esse versículo. Está lá em 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de novo. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E aí o versículo 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, como amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mandamentos, palavra e tal. Então, o final das contas é isso. O final dos 4 pilares para a nossa salvação é o versículo que acabamos de ler. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de novo. O Cristo em qual sentido? É o ungido que morreu pela propiciação do meu, do seu, do nosso pecado. Através dessa propiciação houve uma justificação, ou seja, nós, criaturas imundas, fomos tornados justos mediante a Deus, porque nossa dívida com Ele foi paga por Cristo. E isso abriu um caminho para a nossa redenção, que é a nossa libertação do pecado, porque não pensem vocês que o homem sem Cristo ele é livre. Não, ele é escravo do pecado. Ele está sob isso, ele está sob a vontade deturpada, ele está com a sua visão torta. O homem foi criado para glorificar a Deus, mas sem o direcionamento de Deus, sem Deus, ele não faz isso, ele está perdido. Então a redenção é isso, é essa liberdade. E a regeneração, que é essa nova criatura que nós estamos caminhando para ser daqui do ponto em que você recebeu a Cristo, de coração, você arrependeu dos seus pecados, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma, até a sua eternidade agora. Porque depois que morrer, você vai lá com o Pai, ficará com Ele, aguardando ou não, porque a gente não sabe quando, a volta de Cristo, aguardando, que às vezes você
não vai nem morrer, como Paulo fala lá aos Tessalonicenses também. Às vezes você não vai nem morrer, vai ver Cristo descendo, ô glória. Mas a maioria de nós iremos morrer e voltaremos com Cristo. Então é isso, meus amados. Que essas palavras, que não são muito usadas, mas que elas sejam vivas no coração, na alma de vocês, tá? Propiciação, justificação, redenção e regeneração. Tudo isso é de Deus, por Deus e para a glória de Deus. Amém? Vou dar uma olhada rápida aqui nos comentários para ver alguma coisa, alguma dúvida e tal, e para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje. Vamos lá, onde eu parei. Vamos lá. Olá, obrigadão. Um abraço para você também, meu amigo. Tem que te conhecer pessoalmente. Quando esse negócio todo resolver e voltarmos às nossas atividades, vou dar um pulo em Campo Grande para conhecer você e matar as saudades. Madá. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Oi, mãe, tudo bom? Perfeito, vamos lá. Wagner sempre me ajuda. Aí, Wagner, como vocês já devem ter lido, Jesus nunca pediu um sacrifício maior do que as pessoas poderiam dar, muito diferente dos médicos hoje em dia. Exatamente. Isso aí quando eu estava falando lá da questão dos animais. É isso aí. Pessoal que, cara, assim, só é enganado por esses lobos a pessoa que não lê. A lei de Deus sempre foi coerente com a realidade financeira das pessoas. Exatamente. Pastor Edu. Tá. Isso aí. Vou ver mais alguma coisa aqui. Pastor Edu deu uma colaboração ali, dando luz em Romanos 5:1, Gálatas 3:24. Eu não lembro. Será que eu li Gálatas 3:24? Se eu não li, eu vou ler de novo. Vocês estão com paciência mesmo? Eu sei. Sei disso. Daqui eu sei que vocês estão com paciência. Todo mundo já jantou. Gálatas 3:24. Você está demorando, a culpa do pastor Edu. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela lei fôssemos justificados. Exatamente isso. Exatamente, a lei nos serviu de aio. Perfeito, é isso aí. Ô Thiago, aniversariante, nos dando a honra. Parabéns, Thiago. Vamos ver. Hello. Somos totalmente impotentes diante de Deus, o irmão Wilson colocou. É isso aí, somos mesmo. Não mesmo. Que bom que a gente está na mesma sintonia aqui. Isso, cara, a gente ter essa consciência, que nem eu estou lendo aqui nos comentários, da dependência total de Deus, isso é graça, isso aí é bom porque faz com que a gente brigue menos com Ele. Vai continuar brigando, porque a gente não... Opa, é isso aí, eu sei disso. Ah, cara, a gente vai sentir falta da live, mas eu também vou sentir um pouco, confesso. Mas assim, Lau, tudo é uma fase, né? Tudo tem início, meio e fim. E o fim da live vai significar o retorno do trabalho pleno da igreja. Então é uma coisa pela outra. Vai ficar uma saudade, mas vai ficar uma saudade sadia. E de vez em quando eu vou dar um pulo lá em Campo Grande para a gente se ver. É um bom momento, realmente está perto do fim. Tanto é que eu não estou nem fazendo séries grandes demais por causa disso. Estava querendo trabalhar, agora é um bate-papo, eu estava querendo trabalhar com vocês o livro de Salmos. Foi até uma sugestão da minha esposa. Eu gosto muito do livro de Salmos, só que vai ficar uma série longa. Até comecei, e aí eu não quero começar para não ficar pela metade. Então a gente vai ficar nesses estudos curtos até. Mas se tivesse assim, oportunidade... Mas eu não estou reclamando não, eu acho que o que o Espírito Santo direcionou para ser feito, ele tem capacitado a fazer,
E como eu já falei, eu queria mais trabalhar fundamento mesmo para que a nossa fé não esmorecesse, pelo contrário, ela se fortalecesse, né, nesse período. Então foi um tempo bom, está sendo um tempo bom, mas realmente está perto do fim e esse fim anuncia um recomeço, uma coisa melhor, tá? Então é isso, meus irmãos. Pelo que eu vi, a gente está bem sintonizado, já estamos em 1h12 de live, então agora, se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu faço oração, coloca, fazer oração final para entregar esse momento, orar também pelos enfermos e os enlutados e pelo nosso país, porque a gente precisa continuar orando pelo nosso país. A gente precisa fazer valer aquele número que aparece no IBGE de maioria protestante e tal, mas a gente vê que é um número meio inflado, por N motivos, que não convém falar agora. Mas vamos fazer valer esse número através da nossa oração, que a oração ela é um dos meios de ação que Deus nos dá, tá? Então vamos orar um pouco. Grandioso Deus e Pai, agradecemos, amado Deus Trindade, a oportunidade de estudar e agradecemos, Deus, a inspiração pelo tema, agradecemos o desenvolvimento, agradecemos a Tua capacitação, Pai. Agradecemos também a internet ter funcionado bem, meus irmãos poderem ter acompanhado sem problemas, sem travamentos. Agradecemos principalmente a Tua obra maravilhosa, Pai, o Teu plano perfeito de salvação, que não deixou nenhuma ponta solta, que é um plano que tem um plano pleno, o plano que tem início, meio e fim, o plano que reflete todos os Teus atributos, reflete a Tua potência máxima em fazer toda a Tua obra, reflete a Tua sabedoria máxima de ser um plano perfeito, reflete o Teu amor pela criatura caída que não merece, reflete a Sua paciência em tratar com todo amor e carinho e mover os Teus para os Teus caminhos, reflete a Tua justiça por ter dado Cristo a pagar por esse pecado, pelos nossos pecados. Que possamos dar valor a isso diariamente e cada vez mais, Senhor. Agradecemos esse momento de Covid estar terminando, esse momento de pandemia estar sendo controlado. Pedimos iluminação aos governantes, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor levante o Teu povo para orar e clamar por eles, Pai. Tivemos muita coisa ruim, muita coisa feia, feita por disputa de poder. Muitas pessoas que morreram por maldade mesmo. Mas que o Senhor leve conforto a essas famílias, Deus. Que o Senhor leve conforto, que o Senhor dê um basta a isso, Pai. Leva conforto, Pai, a todos os enlutados, a todos que perderam parentes, amigos, pessoas que amavam, seja por esse motivo ou por outro, Deus. Que o Senhor leve consolo a cada família e renove a esperança que há em Ti, que é a esperança plena, Pai. Que nós possamos nos converter à Tua direção cada dia mais, que nós possamos amar a Tua palavra cada dia mais, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor esteja agindo para os que ainda estão doentes, que o Senhor esteja tendo junto com a irmã Penha, que nós aqui juntos oramos na semana passada, pelo amigo do Edilce, perdão, que está com câncer de próstata. Abençoa, Pai, que essas pessoas vejam a Tua luz, a esperança em Ti. Que eles saibam que essa vida é finita e que o que vale mais é a vida que há por vir, que é a vida na eternidade. Leva o consolo e age de acordo com a Tua boa vontade, age de acordo com a Tua sabedoria, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Às vezes nós não entendemos Seus planos, mas que nós continuemos com a confiança de que eles são perfeitos, de que eles são bons.
Que cada irmão aqui que esteve até agora pacientemente assistindo e os que virão a assistir, eles tenham a tua bênção, que eles tenham mais de ti, que eles tenham mais intimidade contigo, Pai. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, agradecemos essa oportunidade e agradecemos pela misericórdia de usar instrumentos tão falhos, mas que possam carregar essa glória e essa bênção que é tu. Somos vasos de barro carregando coisas preciosas. Que tenhamos sempre essa consciência e essa noção, Pai. Que a gente não venha se engrandecer. Abençoe nossas vidas, abençoe nossa semana, abençoe nossos trabalhos na igreja que estão voltando, que tudo seja feito com ordem, que tudo seja feito para a tua glória. Dá sabedoria aos pastores, não só das nossas igrejas, mas também de todas as igrejas fiéis a ti, para que o Espírito Santo esteja nos guiando, Pai. Dê sabedoria que vem dos altos céus. E, Senhor, alguma coisa que eu tenha esquecido de pedir, que o Espírito Santo esteja intercedendo e esteja operando, Pai, para que seja feito de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, é isso aí, meu povo. Deixa eu ver outra mensagem aqui. Bom, é isso. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado ao pessoal que assistiu no YouTube. Obrigado ao pessoal fiel aqui do Facebook. Aos guerreiros, tá? Que Deus seja conosco na santa providência dele, e que a gente possa resplandecer a sua luz. Mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima semana, e se Deus quiser, até a semana que vem, tá bom?